E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. E o tema da mensagem que eu tenho para você nessa noite é: não desanime no meio. Amém? Não desanime no meio. Hebreus 13, versículo 5. É a parte B desse versículo que eu quero aqui enfatizar. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Amém. É esse texto que eu quero deixar de início. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém, irmãos. Não desanime no meio é o tema da mensagem. Mas o que isso quer dizer? Você vai já saber o que esse tema quer dizer. É fácil, irmãos, ter fé, né? Fé no início de qualquer coisa. Digamos, você quer iniciar um projeto, você quer construir a sua casa, você quer abrir uma loja, você quer fazer uma banca, você quer abrir um lanche, você quer abrir uma oficina, você está ali com fé que você vai conseguir de início fazer tudo aquilo que está na sua mente. Então é fácil ter fé ali no início. Opa, eu vou fazer, eu já estou visualizando, né? Não é assim que acontece? Quando a gente está imaginando algo para construir, aí eu já estou imaginando, já vejo a minha casa com 3 quartos, com banheiro, sala, garagem, área coberta, piscina. Isso de início é muito fácil, porque a gente está visualizando com os nossos olhos da fé. Amém? E isso é tantas outras coisas, que pode ser um emprego. Você, eu quero conseguir aquele emprego. Aí você imagina, deve ser uma bênção. Eu quero exercer uma liderança na igreja do Senhor. O meu casamento, eu vou casar. No início, né, você imaginar o meu casamento, eu vou ter um marido abençoado, eu vou ter uma esposa, mulher de Deus, eu vou ter filhos abençoados. De início, sem antes ter, nós já temos fé que teremos uma família abençoada. Amém? Então, irmão, mais ou menos isso. No início tem aquele entusiasmo. No início tem aquela expectativa de que tudo vai dar certo. De início a gente tem muitas expectativas positivas em um projeto. E também um outro detalhe: não é difícil termos fé quando chegamos no objetivo final. Quando você, digamos, lá no início você estava imaginando em construir a sua casa, e ali e tal, aí você conclui a construção da sua casa, aí você olha para a sua casa toda pronta, com 3 quartos, sala, cozinha, garagem, uma piscina, aí você fala: glória a Deus. É muito fácil no final também ter fé de que concluiu. É muito fácil, irmãos, é muito fácil, não é difícil termos fé quando chegamos em uma meta realizada, um emprego desejado, um casamento abençoado, um empreendimento também próspero. Mas, irmãos, agora você vai entender o tema da mensagem. Mas o grande desafio é termos fé no meio da caminhada. No meio da caminhada. Por isso o tema: não desanime no meio. Porque é no meio da caminhada que muitos tendem a desistir. A desistir do casamento, a desistir de construir uma casa, a desistir de conseguir aquele emprego, a desistir de exercer uma função eclesiástica dentro da igreja, de desistir do marido, da esposa, dos filhos. No meio da caminhada existem esses desafios. E eu quero aqui nessa noite dar alguns exemplos na Bíblia, né, sobre esse assunto. O primeiro exemplo é aqui, deixa eu ver aqui. Você orou tanto, por exemplo, você orou tanto para ter aquele filho, né?
Você orou tanto para ter aquela filha. E agora, depois de alguns anos, você diz: ah, esse menino só me traz problema. Ah, essa menina tá demais. Mas lá no início, você estava orando por um filho. Aí depois que o menino, a menina está crescendo, já está andando, já está, né, atingindo ali, digamos, a sua adolescência, e você, ai meu Deus, como é difícil. É muito fácil carregar um bebê, né, recém-nascido no colo. Está ali, olha, tão bonitinho, tão fofinho. Mas depois que esse bebê cresce, hoje antes do culto eu vi uma cena engraçada, né? Eu fui lá no meu quarto, aí eu vi a pastora com o Marquinho, né? Olha o Marquinho imenso na frente da pastora, né? Olha aquela criança que era um bebê, já está enorme, né? Já tem mais de 20 anos. Eu fiquei olhando aquela cena. Eu já tenho um filho maior do que eu até. Mas irmãos, é isso que acontece na vida de muitos. Eu dei aqui um exemplo de um filho, né? Mas também um outro exemplo é que você queria tanto um emprego e agora você diz: ah, eu nunca pensei que fosse tão difícil. Acho que vou desistir. Aí você sonha que você quer trabalhar naquela empresa multinacional e você até se visualiza ali com aquela farda da empresa. Você já até imagina entrando no ônibus, né, na rota. Aí quando você consegue um emprego, a pessoa consegue um emprego, né, vai lá na empresa, começa a trabalhar. Aí, ó, é muito trabalho. Aí você começa a querer desistir. Por quê, irmãos? Muitos tendem a desistir no meio de uma caminhada. É muito fácil, como eu disse na introdução, ter fé no início e ter fé lá no final, quando tudo está já resolvido. Mas o segredo está ali no meio da caminhada. É você ter fé de que você vai conseguir, vai continuar em busca dos seus objetivos. Um outro exemplo, uma profissão. É diferente de um emprego. Profissão, eu até falo muito, já falei muito isso aqui na igreja, que é bom que cada membro tenha uma profissão. Que ninguém fique preso a trabalhar de carteira assinada em lojas, em empresas, porque um dia a idade vai chegar. E essas empresas não vão contratar uma pessoa de 50, 60 anos ou 70 anos de idade. Eles vão contratar pessoas mais jovens. Então é por isso que é importante uma profissão. Cada um de nós termos uma profissão. Um cabeleireiro, ser um mecânico de carro, de moto. Que mais profissão? É ser um dentista, ser técnico de informática, ser técnico de contabilidade, e tantas outras profissões que aí existem. Então você quer tanto uma profissão, aí você conclui o curso e você vai exercer e fala: nunca imaginei que era tanta responsabilidade. É por isso que muitos tendem a desistir no meio do caminho. Outro exemplo, pessoas que querem tanto casar e sonha, né, com a mulher dos sonhos, né? O marido, o príncipe encantado. A mulher, como é que diz para a mulher? O homem espera de uma mulher. A mulher sempre quer um príncipe encantado, né? E o homem espera uma princesa, né? Uma princesa, né? Aí cria aquela expectativa: eu quero casar. Aí muitos lá naquela empolgação, no entusiasmo: ela é minha princesa, olha o meu príncipe. Aí depois que casa, o príncipe, né? Não vou nem falar o que falaram aqui os convidados, tá? Os príncipes viram outros animais, né? Que eu não vou citar o nome aqui. Mas a pessoa deseja tanto casar, e quando casa, aí descobre, né? O que descobre? Eu nunca pensei que ele ou ela roncasse tanto. Oh, meu Deus do céu, eu não consigo nem dormir. Então, irmãos, é complicado.
Nunca. Aí a pessoa descobre que no casamento também, a vida de casado é tão complicada assim, fosse tão complicado assim. Irmãos, casou, agora tem que ir até o fim. Mas é por isso que muitos no meio da caminhada se separam, se divorciam, não aguentam um ao outro, não tem perdão, enfim. Um outro exemplo aqui, você queria tanto trabalhar na obra de Deus, digamos. Eu quero ser tanto líder, eu quero ser tanto pastor, missionário, missionária. Aí depois você assume, aí você diz: eu não sabia que era tão difícil fazer a obra de Deus. Irmãos, são exemplos que depois que a pessoa entra, é muito bonito, irmãos. Por exemplo, um projeto de construção. Aí você já vê ali a sua casa no projeto pronta. Mas aí tem uma grande batalha entre o início e entre o fim, que é o meio. Vai requerer muito trabalho, muita perseverança. Vai ter tempo que vai ter dinheiro, vai ter tempo que não vai ter dinheiro, vai ter tempo que vai ter saúde, vai ter tempo que não vai ter saúde, sabe? Vai ser um meio tempo de muitas coisas que vão acontecer. É aí que eu quero que você entenda o segredo de cada um prosperar e prosseguir, perseverar naquilo que iniciou. Chega, né, irmão? Chega de começar uma coisa e não terminar, ficar no meio do caminho. Começou, vai até o fim, custe o que custar, com todas as dificuldades, com todas as lutas. Se você tem um sonho, vai até o fim, e você tem certeza que é de Deus, então vá, não desista. Amém? Sabe qual é o nosso erro? Ponto 2, né? Eu falei exemplos, agora eu estou indo no ponto 2 da mensagem, que é o nosso erro. Sabe qual é o nosso erro? O erro de muitas pessoas é aquela frase: eu acho. Eu acho. Acho que não foi o Senhor que falou comigo. Acho que essa bênção não veio do Senhor para a minha vida. As pessoas estão dizendo que eu não vou conseguir. Aí eu me lembrei da mensagem anterior. Foi anterior que eu preguei isso? Que tem pessoas que estão vivendo uma vida, caminhando na vida, baseado naquilo que as pessoas dizem. Não foi? Foi domingo passado que eu preguei isso? Foi domingo retrasado? Já nem me lembro mais. Pessoas que vivem uma vida baseada no que as pessoas dizem. Então, querido, esse é um dos erros. As pessoas estão dizendo que não vão conseguir. Todas as portas estão fechadas para mim. Acho que não vou conseguir, não vejo saída, é melhor desistir. E muitos estão assim, talvez. Olha, estamos vivendo tempo dessa pandemia, né? Estamos no meio de uma pandemia, né? Muitos estão querendo desistir, não querem ir até o fim. Há relatos, né, em reportagens que muitos tiraram as suas próprias vidas porque não suportaram, né, os dias atuais de estarem confinados dentro de uma casa. Então, queridos, outra coisa, eu vou ser sempre derrotado. A pessoa fala assim: eu vou ser sempre derrotado, eu sou sempre um fracassado, eu nunca consigo chegar até o fim. Nunca vou conseguir ser um líder, um pastor, um missionário. E no meio da caminhada as pessoas desanimam, perdem a fé, irmãos. Desiste do sonho e perde a batalha. É exatamente assim que o diabo quer que você pense. Pense que você é um derrotado, um fracassado. E você não é um derrotado e um fracassado. Amém? O que a palavra de Deus fala para nós? Que nós somos mais do que vencedores.
Amém. Terceiro ponto da palavra aqui. Como Deus trabalha. Vamos ver como é que Deus trabalha. Agora sim eu vou usar aqui alguns exemplos bíblicos. O primeiro exemplo bíblico que eu quero citar aqui está lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 28 em diante, sobre Maria. Ah, Maria. Hoje é o dia das mães, né? Maria, ela recebeu uma visita de um anjo. E ali, o anjo falou para ela que ela seria mãe de um rei eterno. Ai, imagina assim a Maria, ai, me usa, Senhor, eis aqui a tua serva, faz conforme a tua vontade. Mas só que o anjo não falou para ela que ela ia ter o filho lá na manjedoura. O anjo não falou para ela que ela teria que fugir para o Egito com seu marido e seu filho. O anjo não falou para ela que o seu filho ia morrer na cruz. E hoje a gente estava lendo a leitura bíblica, hoje às 14 horas, a gente chegou nessa parte lá em João, no capítulo 19 ou capítulo 20, a hora da crucificação de Jesus. E quem estava lá no pé da cruz? Quem que estava lá no pé da cruz? Maria, a mãe de Jesus. João, o discípulo amado, e uma tia, né, de Jesus ali, que era a irmã de Maria, mãe dele. Então, irmãos, Maria, ela ficou empolgada. Ah, pode me usar, Senhor. Mas só que no meio da trajetória, ela ia passar por algumas dificuldades ali com seu filho. Ia ter o seu filho ali no meio dos animais, ia ter que fugir, porque o rei na época queria matar, deu ordem, baixou um decreto lá para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, e tiveram que fugir. E o pior de todas, que o filho dela teria que morrer morte de cruz. Mas e aí? Ela desistiu? Não, ela foi até o fim, enfrentando todos esses obstáculos. Um outro exemplo está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Aos filhos de Israel, Deus falou de uma terra que mana leite e mel. Olha, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Ai, o povo ficou empolgado, imagina assim, ai, glória a Deus, nós vamos numa terra abençoada, oh, glória, aleluia, aleluia, falando em línguas e tudo, né, irmãos? Mas só que Deus não falou para eles que eles tinham que passar no deserto 40 anos, e que eles tinham que ainda derrotar os gigantes, vencer os exércitos e expulsar o povo dessa terra que mana leite e mel. Assim Deus trabalha. Deus coloca sonhos nos nossos corações. No início a gente recebe, oh glória, aleluia. Mas só que a caminhada vai ter obstáculos, vai ter barreiras, vai ter dificuldades. E aí a gente precisa de ter fé, a gente precisa de ter ânimo para não desistir no meio do caminho. Um outro exemplo aqui, ó. Davi, lá em 1 Samuel 16:13. Davi, Deus falou que ele seria rei de Israel. E Davi estava ali cuidando do rebanho do seu pai ali. E de repente apareceu ali o profeta Samuel. Olha só, profeta Samuel. Não era qualquer profeta não, hein? E ali, o profeta Samuel ungiu Davi diante da sua família como novo rei de Israel. Imagine aquele menino jovem, todo feliz, oh glória, e agora eu vou ser rei de Israel. Mas só que Deus não falou para ele, olha, Davi, tu tem que lutar contra gigantes, tu tem que matar gigantes, você tem que derrotar os inimigos, e ainda mais, você vai ser perseguido pelo rei Saul, né? Ele vai querer te matar. Deus não falou nada disso para ele. Ele vivenciou isso na pele.
Então, irmãos, Davi, um outro exemplo. Ele não desistiu no meio do caminho. Ele poderia muito bem, rapaz, esse gigante aí. Não, deixa eu voltar lá para a casa do meu pai. Não quero ser rei coisa nenhuma. Olha só, é muita responsabilidade. Não, Davi foi até o fim. Um outro exemplo na Bíblia. Aí 1 Pedro, capítulo 4, vamos até ler aqui, né? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Pedro, você conhece a história de Pedro? Ele descobriu uma coisa interessante aqui, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então a Pedro disse que somos novas criaturas, mas não estranhe a ardente prova que vai vir pela frente. Às vezes a gente faz o convite para aceitar Jesus, se reconciliar, e a pessoa aceita Jesus com maior alegria. Mas a gente não está aqui para enganar ninguém. E nem Jesus nos enganou. Ele disse que no mundo, né, passaríamos por aflições. Mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então aquele que está em Jesus é vencedor com Ele. Então aquele que nasceu de novo se tornou uma nova criatura. Mas saiba que no meio da caminhada cristã vai ter momentos de ardente prova. Muitos talvez hoje estão sendo testados, irmãos. Muitos estão sendo testados na sua vida espiritual. Esses tempos de hoje que a gente está vivendo, muitos dentro das igrejas estão sendo testados a sua fé espiritual. Muitos estão deixando de crer, de acreditar em Deus. Outros estão crescendo a sua fé. Então, estamos vivendo um tempo, irmãos, de ardente prova. Muitos estão com medo de ser infectados por esse vírus. Outros estão confiantes de que não vão ser infectados. Então, estamos vivendo uma ardente prova de fé. E quem vai prosseguir? E quem vai ficar pelo caminho? Não fique pelo meio do caminho. Você iniciou uma vida cristã, vá até o fim. Independentemente de tempos. Se são tempos bons ou tempos ruins. Se são tempos de fartura ou são tempos de escassez. Ou são tempos de saúde ou são tempos de enfermidade. Independentemente, a nossa caminhada cristã tem que ir até o fim. A gente tem que, no final da nossa vida, declarar aquela palavra que todo mundo sonha em dizer. O que o apóstolo Paulo diz: combati um bom combate, guardei a fé. Então, irmãos, não fique pelo meio do caminho. Passe pela prova de Deus. Não tenha medo das circunstâncias aí fora. Temos que ter cuidado, sim. É algo real, sim. Mas temos que ter fé em Deus. Deus existe, o Senhor está aí. A salvação continua. O perdão também, o arrependimento também. Então, querido, e ainda tenho mais um exemplo aqui na Bíblia. Como Deus trabalha. Esse aqui é o exemplo de José, lá no Egito. Gênesis 37, versículo 9 em diante, fala da história dele. Para José, Deus deu um sonho de que ele governaria a sua nação. Imagine só. E você sabe, quem conhece a história de José, ele estava muito empolgado. Ele ia contar o sonho para os seus irmãos. Contava o sonho lá na hora do café, na hora do almoço. E os irmãos dele ficavam chateados, né? Até o pai teve uma hora que também ficou, por causa dos sonhos de José, porque ele estava empolgado. Eu vou ser um governante, porque o Senhor me revelou em sonho que eu vou ser um governante. Mas só, irmãos, que o Senhor não falou para José que os irmãos dele teriam inveja deles. Deus não falou para José: olha, José, tu vai ser jogado lá na cova, lá no buraco. Olha, José, tu vai
vendido como escravo. Olha, tu ainda vai ser preso lá no Egito. Deus não falou nada disso para José. Ele perseverou, e você sabe qual foi o fim dele. Ele se tornou o segundo maior de todo o Egito. Depois de Faraó era ele. Então, irmãos, não fique no meio do caminho. Você iniciou um casamento, vai até o fim. Você começou um negócio, vai até o fim. Você começou uma caminhada com Deus, vá até o fim. Não desiste. Você começou um ministério, vá em diante. Creia que o Senhor está contigo em todas as áreas da sua vida. Porque em Hebreus 13, versículo 5, que nós lemos, o que o Senhor diz, o que Ele promete para nós: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então, querido, você está aí no meio de uma caminhada, numa faculdade, em um curso, no casamento, em negócios, na construção da casa, e sei lá mais outras coisas. Não desista. O Senhor é contigo. O Senhor fala: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Não desista. Vai até o fim na sua caminhada com Deus, a sua fé em Deus. Não fique no meio do caminho. O Senhor é contigo, por onde quer que tu andares. É o que diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Então, irmãos, não desanime. O Senhor será contigo, aonde quer que tu andares. E concluindo, irmãos, aqui a palavra: Jesus Cristo está vivo. Não desfaleça no meio da caminhada, irmãos. Permaneçam com a sua fé guardada no Senhor. Sabe, a gente observa muito. Eu observei muito nas redes sociais, desde o início que começou, esse reboliço aí no mundo todo, Uns questionando a existência de Deus, uns duvidando, de certos homens de Deus, mulheres de Deus. Irmãos, isso daí é a fé que está sendo testada de muitos. O próprio Senhor Jesus falou lá em Mateus 24, que nos finais do tempo, muitos seriam testados, até os escolhidos, seriam até os escolhidos iam ficar ali balançando também. Mas a gente não tem que perder, irmãos. A gente não, como eu falei no domingo passado, nós não temos que ter uma vida baseada no que os outros dizem, no que as redes sociais falam, no que o jornal fala, no que os outros dizem. A gente tem que viver uma vida baseada na palavra de Deus. Então não troque a sua fé. Sabe, irmãos, eu fico imaginando o tempo da grande tribulação, aonde o anticristo vai obrigar as pessoas do mundo inteiro a ter a sua marca. E vão ter que negar fé. Sabe, é triste dizer isso, mas muitos vão trocar a sua fé pela marca da besta. Então, irmãos, não troque a sua fé. Por isso que eu digo, a fé de muitos hoje estão sendo testadas e provadas. Se hoje para muitos estão sendo difíceis, que são apenas princípios das dores, imagine lá no tempo da grande tribulação, que o negócio vai ser mais. Você está observando aí os decretos que estão acontecendo em alguns lugares, aqui mesmo no Brasil, cidadãos que não podem andar na rua e estão sendo presos, e o comércio, o dono do comércio está sendo preso porque abriu o comércio. Irmãos, se você acha que isso é o fim do mundo, não é o fim do mundo, é apenas o princípio das dores. Vai ter coisas piores. Isso que nós estamos vivendo, irmãos, é apenas uma sombra do que virá. Então guarde a sua fé. Não abandone a fé. Não abandone essa caminhada que você iniciou.
principalmente na obra de Deus, principalmente a sua vida com Deus. Persevere no caminho do Senhor, vá até o fim, não negue a sua fé, leia a palavra, ore, busque, estude. A sua fé, querida, é um patrimônio valioso para Deus. Deus nunca falou que alcançaríamos um destino sem obstáculos, sem opositores, sem decepções e sem coisas que não entendemos, porque tem muitas coisas que a gente não entende e acontecem na nossa vida. Não importa o que aconteça, obstáculos, opositores, decepções, coisas que não entendemos, temos que prosseguir a nossa caminhada, não ficar pelo meio do caminho. Mas aquilo que prometeu o Senhor, Ele ainda tem toda a intenção de cumprir na sua vida. Ele nunca é pego de surpresa. O Senhor sabe todas as coisas, ainda Ele está assentado no seu trono. Nada nesse mundo, irmãos, acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus. É só você pegar a história lá de Jó, porque Satanás foi lá pedir permissão de Deus para tocar em Jó, e Deus permitiu. Então nada acontece nesse mundo sem a permissão do Senhor. Então, se isso está acontecendo nos nossos tempos, é porque Deus permitiu, e Ele tem um propósito. E já está ficando claro. O propósito para a igreja, o propósito para aqueles que estão na igreja, é testar a fé de cada um, se vão perseverar, se vão continuar ou não. E aqueles que estão lá no mundo, o propósito é eles se arrependerem, voltarem para Deus, se reconciliarem. Então Deus tem um propósito. Deus permitiu essas coisas acontecer, porque Deus tem um propósito. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui terminar lendo 2 textos. A primeira, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. O Senhor fala para a primeira igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. E o outro texto é lá em Salmo, capítulo 30, versículo 5. A parte B do versículo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, queridos, uma boa notícia para você eu quero dar aqui nessa noite. Que esse tempo que a gente está vivendo, pode passar uma noite, mas vai chegar uma hora que o amanhecer vai surgir. E tudo isso que a gente está sofrendo hoje, o mundo vai passar. Em alguns lugares já está passando. Nós também vamos chegar nessa fase aqui no nosso país. Amém? Você crê? Amém? Amém, queridos. Então eu quero convidar você a orar comigo em relação a essa palavra de hoje. O Senhor, Ele está mostrando para você: não fique no meio do caminho, persevere, vai até o fim, no seu casamento, na criação dos seus filhos, nos seus negócios, no seu emprego. Eu me lembrei do irmão Kedney, que está aí me assistindo, que ele disse, com licença aqui, irmãos, que ele disse um dia para mim que ele estava a fim de pegar as contas, pedir as contas, da empresa. Até ele ouviu uma mensagem minha, aquela mensagem dos ciclos. Ele disse: depois que eu ouvi aquela mensagem, pastor, eu não pedi mais as minhas contas. Ele está lá até hoje na empresa, e já foi promovido e está aí crescendo para a honra e glória do Senhor. Então, queridos, não desista, persevere. Você iniciou um trabalho na obra de Deus, vai até o fim. Tem as dificuldades? Tem as lutas, sim. Vai ter oposição? Vai ter obstáculo também. Mas a ordem é não parar, a ordem é prosseguir, olhando para o alvo que é Jesus. Nós estamos numa carreira que nos está proposta e temos que ir até o final. Amém?
temos que chegar até o final. Nós vamos conquistar, irmãos, com lutas. Mas sem lutas, como é que a gente quer vitória se a gente não passar por lutas? Temos que lutar para nós termos vitórias. Amém?